Então vamos lá. O que está acontecendo com o cinema? Essa não é uma pergunta retórica, é uma pergunta real. Eu realmente quero saber o que está acontecendo com o cinema. Nos últimos dias, eu assisti alguns filmes que estão figurando entre os melhores de 2025 e notei um tema que já vem crescendo há um tempo e, na falta de nome melhor, eu só posso definir como a ascensão do babaca. E é isso. Eu tô querendo entender como é que é isso, então vamos dar uma explorada nesse tema, vamos tentar entender de onde vem isso e para onde nós vamos com tudo isso. 2025 acabou e com isso vem um monte de listas de melhores filmes do ano e eu, que sou meio cinéfilo, gosto de acompanhar essas listas, criar as minhas próprias e fico assistindo filmes todo dia, praticamente. E 2 filmes me chamaram a atenção na lista de melhores do Letterboxd: The Mastermind e Marty Supreme. O primeiro que assisti foi Marty Supreme. Esse filme conta a história de um jogador de ping-pong, o Marty Supreme do título, na trajetória para se tornar campeão mundial, vencendo um talentoso jogador japonês. Os elogios ao filme diziam que ele era uma obra pós-moderna incrível, muito bem montado e elaborado, e que o Chalamet dá um show de interpretação nesse filme. E nesse ponto eles têm razão. Mas bons filmes de esporte são assim. E Marty Supreme, ele é muito bem montado. As cenas de competição são realmente de tirar o fôlego. Ele tem um ritmo muito bom e o drama final pelo qual o Marty passa se desenrola ao longo de um dia, que já dá pra ter noção do quão bem feito esse filme é. Mas o principal problema desse filme é o próprio Marty Supreme. E eu não tô falando do Chalamet. O Chalamet tá muito bom, o Chalamet é excelente. O que eu tô falando é do personagem, o Marty Supreme. Ele é um babaca que engravida uma menina e fica o filme todo usando ela, maltrata todo mundo, se acha o melhor jogador de ping-pong de todos, muito superior a qualquer um, e é esse ego ferido que cria a situação que leva até a sequência final. Há aí uma história de redenção, porque no final ele ganha do campeão mundial numa partida de exibição que não vale nada e assume a paternidade do filho. Mas todo mundo sabe que isso vai acontecer. É um filme. O grande dilema jogado para o espectador não é se o personagem vai ser redimido ou não na história, mas se essa redenção é o suficiente. Depois temos The Mastermind. Esse filme me foi vendido como um filme de roubo, onde um pai de família pobre se rende a um roubo de obras de arte para poder ganhar algum dinheiro. Interessante. E ainda foi filmado tendo como inspiração os filmes de Melville, Shut Up and Take My Money. O filme começa muito bem, com uma trilha sonora de jazz maneira, somos apresentados ao museu de uma cidade do interior muito fácil de ser roubado, o filme se situa nos anos 60 para 70, parece muito bom. O problema é, de novo, o personagem principal. Ele é um bunda. JB, o personagem principal, é um carpinteiro desempregado que não nos é apresentado como um cara que lutou e se deu mal. Pelo contrário, ele nos é apresentado como um preguiçoso não só pelas situações, mas até mesmo pela sua apresentação física. Ele é lento, anda com os ombros curvados, fala baixo, enfim. Cara, você não tem aura, mano. E quando as ações começam a se desenrolar, aí sim nos é confirmado o que já suspeitávamos. Ele é um bunda. O cara elabora um roubo de obras de arte, mas em nenhum momento ele faz parte do roubo. Depois, ele consegue roubar essas obras de arte, mas ele não se preparou para vendê-las. Pelo contrário, ele fica admirando os quadros dentro de casa, depois os esconde numa casa na árvore, enfim. No final, a polícia vai atrás dos suspeitos, descobre a sua participação e o cara escapa de ser preso porque é filho de juiz, ou seja, ele ainda é um playboy criado a leite com pera, e ele perde as obras de arte para os mafiosos com quem ele estava negociando. A solução é fugir, mas tudo isso é feito numa lentidão que incomoda e não traz a sensação de contemplação que obras similares trazem. O filme, claro, foi mal vendido para mim. Ele não é um filme de roubo à la Le Cercle Rouge ou Arm of Shadows. Ele é uma comédia de humor negro que se inspira nas obras de Jim Jarmusch, mestre do gênero. Mas os filmes de Jim Jarmusch são interessantes, porque seus personagens são interessantes. Tem muitos momentos de nada nos filmes dele, e isso gera uma sensação contemplativa. Mas o filme não é feito apenas de belos planos, mas é arrastado por seus personagens, que são interessantes. O problema deles é que eles são azarados e nunca dão certo, em dissonância com seu ambiente, aquilo que lhes é prometido. Não é o caso de The Mastermind, onde tudo que é ruim acontece com o personagem, porque ele é burro, despreparado, folgado, optando por sugar a energia de todos que estão ao seu redor. No final, ele escapa das autoridades que o seguem por conta do roubo, mas é preso ao se envolver sem querer num protesto contra a guerra do Vietnã. Eu já tinha criado uma associação de Marty Supreme com The Brutalist, mas foi só após The Mastermind que a ideia para esse vídeo ganhou forma. The Brutalist é outro filme insuportável. Dessa vez, há a desculpa de ser um filme baseado numa história real, então não tem por que o personagem principal ser um cara legal, interessante ou mesmo admirável. O objetivo era retratar uma pessoa que existiu, uma pessoa real.
Mas a tentativa de tratá-lo de forma excessivamente realista gera momentos não só desconfortáveis, mas até mesmo desnecessários. E o filme tem 3 horas, mano. Mas não é só o personagem que é ruim. A construção toda do filme é ruim, e nisso ele se assemelha com The Mastermind. O filme é recheado de cores frias, criando cenários, sim, brutalistas, seguindo a estética do título e da própria vida do Laszlo. E artisticamente, isso é louvável, porém também afasta o espectador. Ao final do filme, ninguém se lembra de fato dele. É um filme que se torna completamente esquecível. Compare com os filmes de Fórmula 1, por exemplo. A gente estava falando de esporte aqui, né? Então, falemos disso. Porque existe algum esporte mais chato do que Fórmula 1? Deve existir, mas na tier list de esportes sem graças, Fórmula 1 tá lá no topo. E ainda assim, esse esporte gerou alguns dos filmes mais emocionantes e memoráveis que há, tanto na categoria de esportes, quanto na categoria de filmes baseados em história real. Discorda? Assista Rush, então. O filme foi lançado em 2013, e eu lembro dele como se tivesse sido lançado ano passado. Só que esses filmes com personagens ruins, eles são memoráveis. Eu ainda lembro do The Brutalist. Lembro de ter ficado 3 horas no cinema assistindo um filme sobre um cara insuportável. Da mesma forma como eu lembro do Curtiço. Não é um bom livro. Pelo contrário, é um livro que foi feito para você passar raiva. E é disso que eu lembro, de ter passado raiva lendo ele. E nisso eu começo a criar associações entre esses novos filmes e a literatura naturalista, que ficou muito popular no século XIX. O protagonista antipático vem de uma reação do cinema de autor a um dos pilares não só de Hollywood, mas da narrativa clássica. A criação de uma identificação com o consumidor e subsequente inspiração para o consumidor. A ideia clássica de personagem é gerar identificação, e através dessa identificação nos inspirar a sermos melhores através das histórias contadas. Agora, o protagonista antipático é reativo, ou seja, ele apenas espera que as coisas aconteçam com ele e responde mais ou menos a elas. Mas não apenas isso, sua personalidade é difícil. Ele resiste a aprender com seus erros, pois não é capaz de admitir que possa ter errado. Mais ou menos como House, lembra dele? O médico mais insuportável da TV e que ensinou uma geração inteira a ser babaca? A diferença é que o House era bom no que ele fazia, quase sobrenaturalmente bom. O protagonista antipático não, ele é só um qualquer, talvez um pouco acima da média, mas não chega a ser excepcional. É o caso de The Brutalist e Marty Supreme. São acima da média, mas não entram para a história. Marty Supreme é ainda mais cruel nessa questão, porque ele chega a vencer o melhor do mundo, mas é em uma partida de exibição, que não valia nada. Em The Brutalist, no final da vida, Laszlo recebe um prêmio e é reconhecido pelas suas contribuições à arte da arquitetura. Mas vemos ele velho, numa cadeira de rodas, a meia luz, num cenário que é qualquer coisa menos admirável. Na verdade, é até meio lamentável a situação em que o vemos no final. Não é só trágico, é triste. Assim como na literatura naturalista, que via os seres humanos como animais e a sociedade como uma espécie de relação brutal entre presas e predadores. A intenção não era retratar a sociedade como ela era, mas enxergar a sociedade através das lentes distorcidas de uma ideologia, que enxergava no ser humano nada mais do que um animal, guiado por instintos, e tudo que somos levados a crer é tratado como uma ilusão. A descrição das cenas e dos episódios narrados é seca, distante e até mesmo fria. Émile Zola, o principal nome do naturalismo, dizia que o romancista deveria ser como um cientista analisando uma doença, ou seja, a linguagem deve ser direta, seca, fria e distante. E assim são esses filmes. Em Marty Supreme, a câmera segue o personagem, quase como se fôssemos uma mosca dentro da sala mesmo. Em The Mastermind, há poucos momentos em que a câmera se aproxima do personagem principal, algo que acontece nos outros 2 exemplos que eu trouxe. No entanto, acompanhamos de maneira quase milimétrica seus movimentos. Tudo isso cria um certo neonaturalismo, uma retomada não apenas da estética naturalista, mas também das ideias que sustentavam esse movimento artístico. Mas a pergunta que eu faço é, isso é realmente necessário? Eu entendo que nós viemos de uma geração de filmes fracos, como a onda de filmes de super-herói, muitas vezes vazios de significado, trazendo para o cinema o conceito de filler, onde filmes inteiros são gravados apenas para encher linguiça. Mas a resposta é essa mesmo? Porque diretores como Nolan e Scorsese compraram uma briga pesada com esse cinema de herói e ainda assim não se renderam a esse neonaturalismo. Pelo contrário, eles se voltam ainda mais ao cinema clássico, com fórmulas aristotélicas e, no caso de Nolan, chegando a adaptar a obra fundadora da literatura ocidental. Que não promete ser um filme lá muito bom, isso é verdade, mas isso é assunto para outro vídeo. Uma outra defesa do cinema neonaturalista é apontar que vivemos numa época de crise, e a arte deve representar isso. Bom, essa atitude por si só já entrega a derrota da arte. Porque se a arte deve representar a sociedade, seus meios e anseios, e é só isso, então ela já perdeu. A arte deve servir como inspiração para a vida.
E o risco de nos afundarmos nesse neonaturalismo é incentivarmos o cinismo em todo mundo. Então quer dizer que vivemos numa época de crise? Legal, o mundo é assim mesmo e eu não vou fazer nada quanto a isso, porque não tem nada a se fazer mesmo. O cinema neonaturalista não é uma resposta aos tempos em que vivemos. Ele é só mais um sintoma de todo o problema. Agora você, autor, pessoa criativa, que está acompanhando esse vídeo até agora, o que você pode fazer? Para começar, estude as narrativas clássicas. Entenda que há coisas que são vendidas de uma forma, mas na verdade são outras. E entenda o que constitui cada uma dessas estruturas narrativas. Por exemplo, um personagem fracassado que vive cometendo atrapalhadas o tempo todo não é uma comédia de humor negro necessariamente. Não é só isso que faz parte da estrutura do humor negro. Ao entendermos essas estruturas, podemos ser mais seletivos no que consumimos, seja assistindo, seja lendo. E quem sabe a partir daí as coisas não começam a mudar.